Olá, amigos. Nossa saudação fraterna a todos, esperando encontrá-los todos na paz de Jesus. Estamos novamente gravando mais um vídeo onde estaremos dando sequência à nossa proposta, ao nosso projeto de estarmos periodicamente gravando um vídeo sobre as mensagens de Jesus, e são vídeos curtos, aproximadamente 30 minutos, onde então os irmãos que desejarem acessar aos nossos vídeos poderão fazê-lo através deste canal, através do YouTube e do meu canal, que leva o meu nome, Luiz Miller. É só entrar lá no YouTube e digitar Luiz com Z, não é com S, Luiz com Z. E Miller não é com U tremado, o meu Miller é M2X, 2Ls, ER, Luiz Miller. Aí já vai aparecer várias dezenas, acho que está chegando perto já de uma centena de vídeos que nós temos ali gravados, também com esses espaços de tempo curtos, para não cansar os irmãos, mas podem ter certeza que tem muito conteúdo, muito material para ser refletido, né? Por mim que faço e por aqueles que quiserem estudar o Evangelho de Jesus e levar para si, né? Porque o interessante disso tudo não é apenas nós conhecermos. O projeto aqui é de levar a informação, levar o conhecimento. Mas quem vai executar isso são as pessoas. Sou eu que falo, são os irmãos que estão a me ouvir, né? Então, porque nós é que vamos ser os portadores dessa mensagem, que vamos colocá-las em prática nas nossas relações sociais. Porque muita gente poderia perguntar, mas Luiz, quando é que eu vou aplicar esses ensinamentos? A todo instante, meus amigos, a todo instante. Na família, compreendendo bem a esposa, compreendendo bem o esposo, compreendendo os pais, compreendendo os filhos, compreendendo os vizinhos. Aí você sai, vai para a rua, vai ter oportunidade de compreender o outro que te fecha na rodovia, né, na via pública, porque talvez esteja com alguma pressa, né? Então, você vai ao supermercado, encontra alguém que de repente quer ficar na tua frente, ou então o atendente que não te atende com boa fisionomia, porque está com algum problema interno, um problema em casa. Então, o nosso campo, né, de ação é o mundo. A seara é grande, Jesus disse. Por que a seara é grande? Porque a seara é o mundo, onde o trabalho está aí para ser executado. E Jesus vem nos mostrar como executar esse trabalho, isso que é importante. Por isso que não basta você, por exemplo, vai se formar um engenheiro, mas nunca vai aplicar. É claro que aquela informação vai ajudar de alguma forma, né? Porque o conhecimento ele sempre vai abrir a nossa mente. Depois que a gente adquire um conhecimento X, a gente não é mais o mesmo. O próprio conhecimento vai nos levar a uma transformação, né? Então, mas nós estamos propondo, eu falei a palavra transformação de propósito, porque eu quero colocar uma outra palavra para substituí-la, que é a transmutação. Porque a transformação transforma a forma e a transmutação muda a essência. Você, eu, nós todos somos uma essência divina, uma essência espiritual, mas que precisamos estar transmutando, estar fazendo uma transmutação mental a todo instante, mudando o nosso padrão vibratório, ressignificando as situações que nós estivermos a enfrentá-las,
nunca vê-las pelo lado negativo, por mais triste, por mais doloroso que ela seja, a vida, Deus, a vida, sempre usa essas circunstâncias para nos educar. São chamados. Os irmãos lembram que Jesus teria falado: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Quem nos chama é a vida, as situações da vida. E quem escolhe? Quem nos escolhe? Nós mesmos. Eu posso me escolher e trabalhar, atender aquele chamado, que muitas vezes vem através até de uma agressão. O irmão pode estar querendo me agredir, no fundo é um chamado para que eu possa buscar a paciência, a compreensão, né? Não permitir que as questões externas minem a minha paz. A nossa paz, amigos e irmãos, não tem preço. Precisamos fazer tudo para nos manter em harmonia internamente, porque na medida em que nós vamos nos harmonizando, nós vamos tendo mais saúde, nós vamos tendo, mesmo na doença, vamos tendo mais forças para superá-la, para suportá-la, né? E vamos tendo uma qualidade de vida cada vez melhor, principalmente a qualidade de vida mental, porque muitas vezes nós queremos ter uma qualidade de vida puramente hominal, né? Mas eu falo até também igual hominal, mas principalmente a qualidade de vida espiritual, que é cuidar da nossa Jerusalém. Como é que está a nossa Jerusalém? Como é que está a minha espiritualidade? Porque todos nós, como espíritos que somos, precisamos desenvolver essa espiritualidade, atender às demandas do espírito, né? Ou seja, atender às próprias demandas, porque o espírito somos nós. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito, né? Então, meus amigos e meus irmãos, Jesus traçou um roteiro, um programa de comportamento para todos nós. E o Evangelho é essa luz, né? Essa semente divina que ele espalhou pela terra. Eu gosto de dizer que Jesus transformou a terra com as suas sementes de luz num paraíso, um jardim florido. A terra ficou florida pelas sementes que Jesus lançou, porque foram sementes de luz e vida, né? Como nos diz Amélia Rodrigues, lá no livro Primícia do Reino, né? Então, essas sementes são sementes luminosas. E essas sementes estão no Evangelho, que são os recadinhos que ele deixou para nós. Então, não basta só conhecer as sementes, é preciso ser portadores delas e, no momento oportuno, semeá-las. Podem ser feitos com palavras, dependendo da circunstância, mas principalmente com exemplo. Nosso exemplo é o maior veículo de semeadura, que a gente passa energias positivas, passa exemplos, né? Com aquela nossa atitude, por exemplo, de perdoar, de fazer caridade, né? Enfim, né? De ser otimista, né? Porque nós temos que acreditar na vida. Ah, mas Luiz, só está me acontecendo coisas e coisas e coisas. Vamos confiar em Deus e entender que Deus, como Ele está no comando, Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que nós estamos aqui encarnados para um programa de ordem espiritual. Nós não viemos aqui para ter sucesso material, embora exista também o sucesso material. Mas a nossa principal jornada aqui, ela deveria se prender ao sucesso espiritual, ao êxito do chamado homem de bem, né? A caminho do espírito puro. Nós estamos a caminho dessa pureza, né? Nós vamos ver no próprio estudo de hoje aqui, nós já vamos falar no momento em que Jesus vai falar: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Ou seja, ele está enunciando a lei de evolução. Ele está a dizer de que nós não vamos permanecer nessa imperfeição que nós estamos, nós vamos sair dela cada vez mais
E os nossos irmãos que estão por aí a praticar delitos, também isso não é para sempre, também isso vai passar. Que a gente confie na justeza da justiça divina. Que ele está, a lei divina é tão magna, tão misericordiosa, né? Tão justa, que essa lei permite que existam criminosos, corruptos, assaltantes. A lei permite, porque nós temos o livre-arbítrio. Só que a mesma lei que permite, ela também veio ao encontro de nós para que a gente resolva aquelas consequências advindas daquele delito praticado, né? Então, que a gente possa entender que ninguém escapa da lei. Eu gosto, brincando, de dizer, um dia a conta chega. E nós estamos hoje ainda recebendo contas lá daqueles passados mais remotos. É claro que temos também aqui na vida presente, nessa existência presente, também temos causas dessas situações, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo fala das causas anteriores, daquela de épocas remotas, né, transatas, mas também fala das causas atuais, né? Quantas vezes nós escolhemos aquele comportamento que semeou uma semente ruim? Porque Jesus, ele vai nos falar, né? Ele vai nos falar da semeadura, mas da semeadura boa, e que nós possamos estar arroteando o nosso terreno, o terreno do nosso coração, para que as sementes de Jesus possam cair em nosso solo afetivo e que elas possam germinar, né? Isso quer dizer o quê? Precisamos estar com o fermento divino em nosso coração. Que fermento é esse? É o amor. O amor é o fermento divino que vai estar sempre estimulando assim, a essas sementes que elas possam se desenvolver, germinar, né? Crescer, passar pela floração, pela frutificação e assim por diante. Okay? Então, nós escolhemos para hoje, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Esse aqui é tirado porque Kardec, como nós sabemos, ao elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele fez? Ele buscou lá na Bíblia, no Novo Testamento, principalmente, a grande maioria, de passagens que Jesus deixou, colocou aqui e deu as explicações, como nós vamos daqui a pouco fazer, né? Então, esta parte aqui, que vai falar dos caracteres da perfeição, no capítulo 17, Kardec deu o título de Sede Perfeitos, né? Então, caracteres da perfeição. Nós vamos ler um trechinho curtinho que Kardec tirou lá do evangelista Mateus. Mateus é o nosso Levi, como nós sabemos, aquele que era cobrador de imposto, né, ou impostos, né? E depois recebeu o nome de Mateus. Em geral, as pessoas mudavam o nome, né, lá no cristianismo nascente, né? Então, Mateus vai dizer lá no capítulo 5, aliás, esse capítulo é bom lembrar para os irmãos, esse capítulo 5 é o capítulo do Sermão da Montanha, que, aliás, não é só o 5. O Sermão da Montanha ele está no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Os 3 capítulos, o conteúdo desses 3 capítulos é o Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças. Até tem quem pense que as bem-aventuranças é todo o Sermão do Monte. As bem-aventuranças é o começo do discurso que Jesus fez lá naquela montanha de Cafarnaum e que ficou conhecido como Sermão da Montanha, né? Então, Jesus vai dizer, né? Amai os vossos inimigos. Olha só.
Isso está lá no Sermão da Montanha. Olha que semente que ele está lançando aqui, né? Amai os vossos inimigos. Isso à época, hoje já não é muito fácil, né? O cara vai dizer, mas peraí, Luiz, como é que eu vou amar o meu inimigo? E Kardec vai desenvolver em outro momento de que amar os inimigos não quer dizer andar com ele a tiracolo. Mas não ter sentimento de mágoa com ele, não lhe desejar o mal, né? Se tiver uma oportunidade de encontrá-lo, cumprimente-o. É nesse sentido, porque o amor verdadeiro nós vamos desenvolver com o relacionamento, né? Mas então, inicialmente, esse amor aos inimigos, ele vai começar por esse desprendimento, por essa predisposição, né, de aceitar o outro como ele é. Porque Deus nos aceita assim. Deus, ele aguarda a nossa redenção, né? Ele aguarda as nossas transmutações espirituais. E ele vai dizer aqui, né? Amai os vossos inimigos. E ele vai dizer ainda aqui, ó. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ele até diz, ele até lhe dá, assim, uma receita, né? Ele diz que a gente faça o bem mesmo que a pessoa nos odeie. Eu defendo o seguinte, irmão. Eu defendo que o amor, uma vez que você permite que ele se instale no seu coração, onde você estiver, você vai exalar o amor. Você não vai ter preocupado se o outro te odeia, se o outro te caluniou, se o outro é teu adversário ou se ele é teu amigo. Você vai espalhar o amor onde você estiver, né? Então, quando Jesus fala que amar os nossos inimigos, é no sentido de que a gente, pelo menos na época, né, eles entendiam que o amor era só para os amigos, só para aqueles conhecidos, muitos até só pela família, como talvez hoje ainda esteja, né, a preferência que nós damos em amar a nossa família. É diferente o amor que nós temos pelos nossos familiares, pelos que não são do nosso grupo consanguíneo. Claro que nós vamos hoje, graças a Deus, todos nós já temos amigos importantíssimos na nossa vida, que estão fora do nosso grupo consanguíneo, mas que nós conhecemos, por exemplo, no Centro Espírita, quem é espírita, na Igreja Católica, quem é católico, na Assembleia de Deus, quem é evangelista, e assim, né? Ou no clube social, lá no clube do bolão, no clube de golfe, enfim, né? Nós conhecemos pessoas e simpatizamos com elas, porque também tem outro detalhe. Nós não estamos pela primeira vez aqui nesta terra, né? Nós já nos encontramos em outras vezes. Então, muitos desses nossos amigos lá, dessas épocas translatas, hoje não fazem parte do nosso grupo consanguíneo, mas a afinidade que temos ainda está muito forte e cada vez vai estar mais apertando esse laço de fraternidade, né, de sintonia fraterna. Então, esses amigos, essa forma de amar que nós temos para com as nossas famílias, já estamos também levando para esses amigos. Mas Jesus faz a observação para que a gente seja portador desse amor, dessa luz divina, né, dessa semente divina, em todo lugar. Só que para que a gente possa ser esse carreador, né, desse amor, é preciso que ele esteja morando em nosso coração. É preciso que ele seja esse dínamo divino dentro de nós, e que nós, porque na verdade ele está dentro de nós, mas nós muitas vezes não atendemos, né, os impulsos generosos do amor que nós temos no coração. Às vezes vemos alguém com necessidade, temos aquele impulso de ir ajudar. Ah, eu não vou. Ah, isso e aquilo, eu começo a me dar desculpas, né? Porque nós recebemos muitas intuições e não atendemos. E é bom que se saiba que a intuição não é mediúnica, a intuição vem de você mesmo, lá de cima, lá do ser.
espiritual que você é. Porque aqui nós estamos aqui no corpo só com uma parte da nossa individualidade. Por isso chamamos de alma. Né? Mas depois é que a gente vai voltar a retornar ao nosso todo espiritual. E a intuição vem dali. Aí os irmãos podem perguntar, mas sim, mas os espíritos não passam para nós ideias, sugestões? Passam. Só que isso não é intuição, isso se chama inspiração. Que a gente possa observar isso. Né? Então, que nós possamos desenvolver essa capacidade de amar em qualquer lugar, em todos os lugares. Né? Mas é preciso que isso esteja dentro de nós e que esse amor, né, esse fermento divino possa cada vez mais estar levantando a massa da fraternidade, né? A massa da caridade, a massa do perdão, se for preciso. Aí poderiam perguntar, mas espera aí, Luiz, o perdão vai ter época que não vai ser preciso? Com certeza. Por enquanto é preciso porque você se magoa. Eu me magoo, nós nos magoamos. E aí precisamos perdoar. Porque se não perdoar, carregamos uma carga que não é nossa. Né? E Jesus pediu para carregar a nossa cruz. Quiser ser o meu discípulo, renuncia tudo o que tens, tome a tua cruz e siga-me. Olha só, muito interessante essas particularidades. Né? Então Jesus vai dizer, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, notem que Kardec chamou isso aqui caracteres da perfeição. São características que nós vamos precisar desenvolver em nós. Ainda temos dificuldade para isso. Mas na medida em que a gente se manifestar desejo de adquirir essas características, nós vamos alterando os nossos sentimentos cada vez para melhor e vamos poder amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e vamos rezar, orar pelos que nos caluniam. Aliás, a calúnia, eu tenho assim um capítulo especial para falar sobre a calúnia. Né? Porque o que é calúnia? É aquilo que dizem de você, mas você não fez aquilo. E você acha ruim que eles digam isso. Então você diz assim, mas eles estão sendo injustos. E aí eu responderia como com Sócrates, você gostaria que fosse justo? É muito bom que caluniem, que nós não tenhamos culpa em cartório, que a gente não se incomode com isso. Por que se incomodar? Por que se magoar? Né? Eles estão dizendo uma inverdade. E nós sabemos, porque nós temos a consciência tranquila. Né? E se temos a consciência tranquila, nós estamos com Deus. Estando com Deus, não precisamos temer nada. Né? Principalmente quando é injusto. Porque isso é uma lição que Sócrates deu para a esposa dele. Né? Xantipa, a esposa de Sócrates, ele estava sendo condenado por algumas coisas que eles disseram que ele pervertiu os jovens, e assim por diante. E ela chegou para ele, homem, renuncia a isso tudo. Não vês que estás sendo acusado injustamente? E ele, sorrindo, disse para ela serenamente, e tu gostarias que fosse justamente? Então é uma lição para todos nós, que a gente não se incomode com as calúnias, com os comentários que não conferem. Ah, porque o Luiz Miller disse aquilo, aquele outro. Se eu não fiz, por que eu vou me preocupar? Se eu fiz, claro, eu vou me preocupar no sentido de não fazer mais. Né? E que aquilo que eu fiz, de fato eu fiz, e alguém tomou conhecimento. Aí não é calúnia, isso é verdade. Né? O processo é quando é calúnia, ou seja, quando não é verdade, que falam de nós coisas que não são verdadeiras. Que a gente não dê trela para isso. Que a gente não dê trela. Pois Jesus foi chamado de feiticeiro, de mistificador, e ele era isso. Então é a serenidade que nós vamos ter que buscar, né? Uma coisa assim
onde então nós vamos nos tornando não frios, mas compreensivos diante das circunstâncias, e nós vamos tendo tempo para pensar, né? Para pensar como agir, porque a grande maioria, diante das circunstâncias que nós não gostamos, nós reagimos. Isso é um perigo. E quando você reage naquele momento em que você está com seu campo emocional em efervescência. Você reage, você fala bobagem, você diz e depois se arrepende, mas já disse, né? Então, que a gente possa, então, agir. O agir vai precisar que você pense no que você vai fazer, porque daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai dizer, vai ter consequência, que existe a lei de causa e efeito, certo? É público e notório, principalmente para nós espíritas. Então, Mateus continua escrevendo aqui, né? E aí Jesus diz assim, ó, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Ele fala de recompensa por quê? Porque as nossas ações, como eu falei há pouco, todas elas são regidas pela lei de causa e efeito. É nesse sentido que ele fala de recompensa, mas que nós não devemos pensar em recompensa. Precisamos é ter confiança em Deus, né, na sua lei, porque Jesus vai dizer, todo trabalhador é digno do seu salário. Se você está trabalhando, se nós estivermos trabalhando, dentro da lei de causa e efeito, nós vamos ter resultados, modificações dentro de nós, mudanças, né? Virtudes novas vão surgindo para que a gente seja cada vez mais alguém que está buscando essa perfeição, essas características da perfeição. Né? Por isso ele chama caracteres da perfeição. Né? Então, quais são as características da perfeição, do homem de bem? É exatamente ele amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus, né? Perdoar 70 vezes 7, né? Se for preciso, se alguém te bater na face direita, mostra a outra face. Tudo aquilo que Jesus falou, na verdade, como eu disse há pouco, são sementes que nós precisamos ir plantando dentro de nós e desenvolvendo, né, com o fermento do amor, né, fermento divino do amor. Né? Então, não faze assim também os publicanos, se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede perfeito, aqui vem a frase que eu falei há pouco. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Aqui Jesus está enunciando a lei de evolução que muitas agremiações teológicas não admitem. E Jesus está aí falando, sede perfeitos. Como é que nós vamos ser perfeitos se não houver as mudanças, né? Evolução, o que é? São as mudanças, nós vamos cada vez mudando. E se a gente observar que lá atrás, lá no homem primitivo, o que nós fomos e o que somos hoje, nós progredimos fisicamente, mas também evoluímos intelectualmente. Né? Porque eu vejo o progresso na parte material e a evolução na parte espiritual. Né? Então, são questões parecidas, mas não são iguais. São semelhantes, mas não são iguais. Então, meus irmãos, nós estamos concluindo o nosso papinho de hoje, um papinho fraterno, que eu espero que eu possa ter sido compreendido. Mas assim mesmo eu estou à disposição dos irmãos, aqui pelo meu canal, enfim, os irmãos podem acessar, né? Eu também tenho nas redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, estamos à disposição dos irmãos para elucidar qualquer tipo de questão que nós tenhamos gerado dúvida nos irmãos. Nós procuramos não usar a ambiguidade, né? Porque Jesus não foi ambíguo
ele foi objetivo, né? Sede perfeitos. Né? Ele não disse assim, ó, se vocês quiserem, vocês podem ser perfeitos. Ele não disse isso. Ele foi imperativo. Sede perfeito. Então, isso é uma lei. Nós vamos alcançar essa pureza espiritual. Nossa gratidão a todos, nossa rogativa a Jesus. E abençoe a todos esses corações amigos e generosos que estiverem a nos assistir. Eu rogo a Jesus que abençoe a todos os lares sejam bafejados pela luz divina, para que em todos os lares a harmonia, a paz, a serenidade esteja presente. Muito obrigado a todos, fiquemos todos com Deus. Que assim seja.